Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Muito bem-vindo aos amigos, irmãos do Quai, do Face. Bora para mais uma leitura coletiva, uma leitura diária que nós nos propomos a fazer. Vou fazer a prece de abertura. Não vou me alongar muito, porque daqui a um pouco tem uns compromissos, né? Começa a semana, né? Pobre, tem que trabalhar. E aí vamos fazer a nossa prece de abertura e vamos dar continuação à nossa leitura, nosso estudo. Deus, Pai de infinita bondade, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, seja ao vivo, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja na hora em que entrarmos em contato com áudio, com vídeo, com as redes sociais, aonde esta mensagem, a tua mensagem estará gravada para espalhar para os irmãos e para nós. Agradecemos pela semana que se passou, pedindo para que abençoe o nosso finalzinho de domingo e a nossa semana que se aproxima. Pedimos, Pai, pedimos Jesus, que envie ao nosso lar, à nossa casa, nossos anjos da guarda, nossos amigos, nossos verdadeiros amigos, nossos mentores, para nos auxiliar, para juntos estudarmos, lembrarmos e relembrarmos a tua passagem quando esteve aqui conosco. Com o Pai Nosso, daremos por início a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém e amém. Bora lá? Desculpa se eu fizer corrido, é por causa do medo da hora, mas é 8h50, 10:09, tá, dá tempo, né? Nós estamos naquele desafio diário, por isso que eu vim aqui gravar, né, estudar, porque é um desafio diário, né, e estudar junto com vocês o Novo Testamento. Ainda estamos em Mateus, né, 13, mas nós vamos ler hoje sobre visita a Nazaré. Eu encontrei lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 até o 6. Encontrei também essa passagem, ou nós encontramos, né, quando a gente abrir a Bíblia, procurar, né, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 16 até o 30, que é a visita a Nazaré, quando eles nos narram esse encontro. E a narrativa dos dois começa assim. Sucedeu que, concluindo estas parábolas, as parábolas que nós estudamos ontem e a semana anterior, semana passada, né, foi a parábola do tesouro e da pérola, a parábola da rede, né? Quais parábolas que nós estudamos? A parábola do tesouro, da pérola, da rede, do trigo e do joio, do fermento, do grão de mostarda, porque lembremos, né, ele ficou um bom tempo lá na beira da praia falando, né? Deve ter ficado umas 4 horas. E aí, após terminar essa fala da parábola, ele, né, levantou e vamos sair. Tem que ir para casa. Então, sucedeu que, concluindo estas palavras, né, a parábola da pérola, da rede, que nós estudamos ontem, que ele terminou de falar, Jesus retirou-se dali. Após vir para sua pátria, vamos ler primeiro e daí vamos
Após vir para sua pátria, Jesus ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem: de onde vem essa sabedoria e esses poderes? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não é aquela que tem o nome de Maria? Não é a Maria, a mulher de José, a mãe desse Nazareno? Os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão todas juntos de nós? De onde é que vem todas essas coisas que esse homem fala? Nazaré, né? O Jesus. Que Jesus fala. E se escandalizavam por causa de Jesus. Jesus, porém, né, ouvindo, Jesus estava sempre atento e ainda está, disse a eles. Jesus diz assim, ó: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. E não realizou ali muitos prodígios, por causa da falta de fé deles. Então, na verdade, Jesus só disse aqui, ó: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. Aí, ficou caladinho, seguiu. Aí, o Marcos e o Lucas nos relataram, né? Então, Jesus não realizou ali muitos prodígios, muitos milagres. Por quê? Por causa da falta da fé deles. Agora vamos pegar o que está no dicionário, as palavrinhas, né? Então, sucedeu que, concluindo estas palavras, Jesus retirou-se. O que é retirar? Transferir, né? Se transportar. Saiu dali. Então, Jesus saiu dali. Após vir para sua pátria. Pátria, o que nos remete pátria? Terra do Pai, terra natal, né? Quem está nos Estados Unidos e é brasileiro diz: um dia eu volto para minha pátria, eu volto para o Brasil. Quem é americano, um dia eu vou para minha pátria, eu volto para os Estados Unidos. Então, Jesus voltou lá para a terra onde ele nasceu, a terra do pai dele, a terra da mãe dele, né? Aonde a gente nasce. Ele voltou. E a outra parte ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem: de onde é que vem essa sabedoria e esses poderes? O que eles queriam dizer com poderes naquele contexto? Poder, força, habilidade. Né? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas juntos de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? De onde para ele todas essas coisas? Da onde que vem todas essas coisas? O José é um simples carpinteiro, analfabeto. A Maria nós sabemos, ela não estudou, né? Porque mulher não tinha direito. Lá não tem até hoje, né? Naquela época, lá, imagina naquela época. Então, da onde que vem esse conhecimento todo? É isso que eles ficavam intrigados, né? Principalmente o pessoal das sinagogas, os iniciados, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus. E de onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam. Então, se escandalizar, tropeçar, vacilar ou errar, ser ofendido, estar chocado. Ou o substantivo escandalon significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. Um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria. E via de consequência aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. Né? Então eles ficavam sem entender nada, né?
Como é que aquele homem, 30 e poucos anos, um jovem, né? Como é que tem tanta sabedoria ali se ele é um simples filho de carpinteiro, né? Um pobre. Então ele estava assim, e ali tinha anciões que estudaram, leram a Torá, leram o Velho Testamento, o Pentateuco, o Mosaico, os 5 livros de Moisés, a vida toda, desde criança, desde bebê, até estão com 50, 60 anos de idade, senhores, e não tinham o conhecimento que Jesus tinha. E eles estavam maravilhados, porque até então era só um grupo, né, que aprendia e podia ler, entrar em contato com as Escrituras. Não era para todo mundo como é nos dias atuais. Então era um choque, como? Então estavam intrigados, né? De onde vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra a não ser em sua pátria e na sua casa. E não realizou ali muitos prodígios. Prodígios, que é a última palavrinha. Poder, força, habilidade. Trata-se de substantivo utilizado como objeto do verbo fazer, o que requer um esforço para recuperar a força da expressão. Então, não realizou ali muitos prodígios. Então, por quê? É aqui, né, 9 horas, não vai ser tão grande hoje. Aqui, muita gente se pergunta, né? Por que Jesus realizou a maioria dos milagres em tantas cidades, com tantas pessoas, né? Inúmeras pessoas, inúmeras cidades da região. E nos nossos dias atuais, cada cidade, cada região dependendo da localidade, do estado, uma cidade tem 20 cidades em volta, né, que é naquele núcleo ali, da região norte, região sul, região leste, região oeste, né, do estado. Por que Jesus curou um monte de pessoas, ficou vários dias em várias, né, cada cidade ficava 5, 10, 15 dias curando as pessoas, e na sua própria cidade, onde nasceu, né, Nazaré, onde está o nome do seu pai, terreno, né, do DNA, da sua mãezinha, né, Maria, nossa mãe, da sua, consequentemente, primos, né, família, tias, tios, e por assim. Será que, porque se nós simplesmente ler e passar corrido, a impressão que dá é que Jesus é meio contrário, né? Jesus entra em contradição. Como é que ele ajuda tantas pessoas? Como é que ele cura tantas pessoas? Como é que ele passa vários dias em determinados locais e na sua própria cidade ele ficou só um dia ali de passagem e ó, já passou, continua a viagem dele. E praticamente não curou ninguém, não deu atenção nem para a família dele. Sabe por quê? Jesus não se contradiz, não. Jesus jamais se contradiz. Jamais se contradiz. É porque Jesus já deu a lição para nós. A maioria de vocês aqui ou não passaram, ou já passaram, ou vão passar por algo parecido. Quando assume a sua fé, quando você quer largar o sistema, você quer sair da Matrix, você quer vir para a realidade, deixar os vícios, deixar as más companhias, as más influências, que são as falsas amizades, o que fazem com você? Te excluem, te tratam de diferente, fazem os outros que gostam de você te entender que você é maluca,
maluco, fanática, fanático, que você endoidou por não querer mais beber, você endoidou por não querer mais fumar, você endoidou por não querer tantas festas, você endoidou por não querer trair mais seu namorado, sua esposa, por querer ser uma mulher de bem, um homem de bem. E é assim, era assim na época de Jesus, e é assim todos os tempos. Desde criança, quando nós resolvemos ser diferente, não agir igual ao sistema, a gente é afastado. E com Jesus não foi diferente. Jesus não foi reconhecido pela família. Jesus não teve apoio da sua própria família. Os únicos que apoiaram foi o pai, terreno, né, José, e a mãe. Mas o pai morreu cedo. Ele nem conheceu o pai praticamente. Ele conheceu, né? 1 aninho, 2, 10, 15, mas com 12, 13 o pai morreu. E aí ele assumiu a carpintaria. Mas ele só teve apoio desses dois. E ali já era uma lição que quando você segue a fé, não é porque é seu sangue, porque tem o mesmo sangue, que é 100% de certeza que vai te apoiar. E isso não é só para religião. Isso é para quando você tem uma ideia de virar um e-mail, né? Um empreendedor, um microempresário. Dificilmente alguém da família vai te apoiar. Geralmente é da família que não acredita em você. É mais fácil um amigo acreditar em você, te apoiar, dizer, pá, que ideia boa, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer, vamos botar a cara pra tapa e vamos fazer. Geralmente a tua família vai fazer o quê? Ah, não sei não. Um amigo meu fez e deu errado. Tá pagando aí até hoje o financiamento, tá pagando as dívidas aí, que se endividou, tio. Bota para baixo. E foi assim com Jesus. Qual é a lição que Jesus nos dá aqui? Não de maldade. É que a nossa energia, o nosso dom da cura, porque todo mundo que é cristão, católico, evangélico, apostólico, romano, espírita, budista e tal, que se conecta de verdade, verdadeiramente com Deus, com Jesus, tem o dom da cura. A sua energia é primordial. Não pode estar desperdiçando com pessoas que não querem a sua companhia. A sua voz, as suas palavras também são importantes. Não podem ser distribuídas assim a esmo, pois tudo é energia. E nós que somos seguidores de Jesus, em todas as religiões, temos que ter isso em mente. Porque a mensagem de Deus, quando enviou Jesus para nós, guia e modelo, segui-lo. E nós temos que seguir exatamente o que ele fazia. E como é que ele fazia? O que ele fez aqui? Foi lá, ensinou na sinagoga, falou e tal, na sinagoga, porque na sinagoga era uma espécie de igreja, né? Então, é que nem aqui nós aqui. Só procura, só fica olhando, só vem participar, só vem no Face, porque é Face, é bem que fechado, né? Quem realmente quer, quem não quer, passa o feed, bloqueia e tal. Porque nem na sinagoga lá, só foi lá ouvir ele que entrou na sinagoga. Eu queria passar lá reto, né? Eu desviava. Jesus não obriga ninguém. E assim é nós. E assim nós temos que fazer com a nossa energia. É isso que Jesus ensina aqui. Então, na sinagoga ele ensinou. A ponto de maravilhares. E dizer, de onde é que vem essa sabedoria? Então, é assim, gente. Geralmente, José. Obrigado. José foi apoiado, José da Bíblia, lá nos egípcios. Foi apoiado pela família? Não, né? Os irmãos o traíram, né? O prenderam,
venderam como escravo. Se nós ficarmos aqui, nós vamos ficar a noite toda falando que todos os grandes mensageiros de Deus, e todos nós somos, todos nós, os que menos apoiam é a família. Por quê? Porque Deus ali já coloca a prova para ver se você tem fé de verdade. Se você confia de verdade nele. Se você entende o quão grande é estar com ele. Na presença dele. Por mais que doa que, já que a família não apoia, então convive, mas não deixa de ter a sua orientação doutrinária, a sua fé que você já tem. Porque quando a gente vai embora, gente, não é meu pai que vai me salvar. Não é minha mãe que vai me salvar. Não é meu avô, não é minha avó, não é meu filho, não é minha filha. É eu mesmo. É eu mesmo que vou ter que dar a cara a tapa para Jesus e dar as explicações. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, por que eu deixei de fazer. E se eu disser que deixei de fazer por causa das críticas das pessoas que deveriam nos apoiar, ali eu teria mostrado para Jesus que eu não merecia a honra de levar o evangelho adiante. E isso é para todo mundo, eu não estou falando de mim, estou falando, boto eu para vocês, né, contextualizar, mas isso é para todo mundo. Porque a gente entra na igreja, a gente vai na igreja, mas quando começa as contradições, começam a nos cobrar, começam a nos afastar, começam a vir os problemas, a gente abandona a igreja, abandona o centro espírita, abandona a Bíblia, abandona a fé. Tudo para não contrariar a opinião alheia. E aí você se apaga, você se anula. E tudo que Deus e Jesus quer é que você seja você mesmo. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs, nós. Que nós deixamos a luz que tem dentro de nós brilhar. Ainda mais numa época como agora. Mais do que nunca nós temos que nos abrir para o mundo. E encarar os nossos medos. Deixar de se doer pela opinião alheia. Porque se nós depender da aprovação, tanto da família, como dos amigos, dos conhecidos, dos desconhecidos, para realizarmos algo que toca o nosso coração, sinto muito. Você só vai adiar e nunca vai fazer. Nós temos que ser que nem Jesus, que nem os apóstolos, que nem José, que nem Jó, que nem todos. Tiveram vida fácil, todos os apóstolos, né? Os grandes nomes da Bíblia não tiveram vida fácil. Não tiveram apoio da família. Não tiveram apoio dos amigos. Não tiveram apoio da cidade. Mas mesmo assim, mostraram confiança em Deus. Confiança em Jesus. E quando Jesus e Deus percebem que você confia neles, apesar desses percalços, porque tudo na vida é teste, gente. Quando você percebe isso, você até dá uma... Você até tem coragem de olhar para Jesus assim, né? Eu te peguei, te saquei, meu irmão. Saquei. Tu tá querendo fazer uma pegadinha pra mim, né? Mas não vou cair, não.
E aí já muda e já faz diferente. Porque é assim. O erro de muita gente é quando entra na Bíblia ali, é que acha que só aconteceu com José, só aconteceu com Jó, só aconteceu com Sansão, só aconteceu com aquela pessoa lá daquela época. Nunca mais aconteceu, nunca mais vai acontecer e tal. Ledo engano. Todo santo dia acontece exatamente igual, muda as roupas, muda a vestimenta, muda os termos, muda a linguagem corporal, a linguagem de fala, né? Português, inglês, espanhol, francês, alemão. Mas nós analisarmos, acontece exatamente igual. Os testes de Deus, né? Para testar a sua confiança, testar a sua fé, testar se você ali na provação, na dor, você continua seguindo ou você segue só na alegria? Porque seguir só na alegria é fácil, né? Venha tudo a mim, nada ao vosso reino. Ah, não é assim. Deus gosta quando a gente, mesmo na dor, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo dando tudo errado, tudo a gente está ali, não. Na sua mão, pai, eu não largo. Né? Ficar ali agarradinho. Daqui não saio. E aí Deus vê a sua perseverança, resiliência, e um dia te retribui tudo. Então, a mensagem é: não desista e não fique triste quando alguém que você ama não te apoia. Não, não é para abandonar, não é para brigar, não é para... Não é isso. Não é para bater boca, não é para... Não. É para viver junto, é para morar, é para continuar, é para visitar, é para ser amigo, é para beijar, é para tudo. O que nós estamos dizendo aqui é que não abra mão da sua convicção, da sua escolha, da sua fé. Porque é muito comum nos outros irmãos, quando diz que aceita Jesus, aí chega em casa feliz, eu fui na igreja hoje, tive um encontro com Jesus, todo salvo e tá mesmo. Aí a partir de hoje eu não vou beber, a partir de hoje eu não vou fumar, a partir de hoje eu vou mudar, vou respeitar, não vou trair, tudo que um bom cristão deve fazer, né, de verdade. Aí sempre tem alguém da família que vai dizer: olha lá, ficou fanático. Olha lá, acha que vai mudar, não vai mudar, né? Coisa nenhuma, P nenhuma, né? Então, sempre botando para baixo. Isso aí é só para te tirar dinheiro. Isso aí é só para isso. Sempre achando algo para te botar para baixo. E tem que fazer igual Jesus aqui, ó. Jesus senão só que não gastou energia. Porque ele olhou, percebeu: mas o que eu vou fazer aqui? Como é que esse povo não está receptivo? Né? O povo da família, o povo a cidade inteira dele lá, né? Não tão receptivo. Então, não vou curar, mas não vão entender a mensagem, então é energia perdida, tempo perdido. E o meu tempo é precioso. Jesus pensou assim, né? E nós devemos pensar assim. Nós devemos pensar assim, porque é a pura verdade. O nosso tempo, a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa fala, ela é preciosa. Não deve ser desperdiçada com bobagem, com firula, com coisas do cotidiano assim, banais. Porque nós estamos sempre ligados com Deus, com Jesus. Nós somos um canal. Nós somos a representação, nós, todo mundo aí que é de Jesus, que é de Deus. Então nós temos que ter essa ciência. E seguir exatamente com ele. Então não se chama de tal. Né? E de onde ele vem todas essas coisas? E se escandalizavam. Né? Por quê? Porque não acreditavam, né? Como é que um simples, né? Não Zé Ninguém. Que era assim que eles estavam retratando Jesus. Né? Que esse Zé Ninguém aí consegue fazer essas coisas. Então, eles não estavam receptivos. E quando você não está receptivo, não vai receber graça de Deus, de Jesus.
Porque para receber a graça de Deus, receber as curas de Deus, receber a proteção de Deus, de Jesus, nós temos que estar cientes que nós precisamos dele. E eu só sei que preciso dele quando eu volto para mim, para o meu eu, e digo, Pai, eu já tentei de tudo, não consegui, me ajuda a parar com esse vício, me ajuda a parar com esse estilo de vida, me ajuda. Aí você abre o leque, você abre a porta, você dá uma brecha para a energia de Jesus realmente entrar no seu corpo, porque a energia de Jesus está sempre em volta da gente, é que nem Wi-Fi, gente, é igualzinho a rede Wi-Fi. A gente não vê, né? Não vê, não sente, né? Não toca. E tá aí, né? A rede Wi-Fi tá aí, né? Se tivesse um ultravioleta aí, a gente veria. Uma luz ultravioleta, a gente veria aquele monte de fio, né? Tem luz passando por lá, né? Na cabeça, por tudo aí. Tudo bem. É a mesma coisa a energia de Jesus, a energia de Deus, do teu mentor, da tua mentora, do teu anjo da guarda. Tá aí. Da onde você tá aí. Mas para a gente receber, para a gente fortalecer nosso corpo, fortalecer a nossa fé, a nossa energia, nós temos que estar receptivo. E como é que eu estou receptivo? Quando eu percebo que eu tenho limites. Que eu não posso ter a mesma soberba que esses conterrâneos, os patrícios, os mesmos moradores da mesma cidade lá que Jesus, na Nazaré, tiveram com ele. Não acreditavam. Então, eu tenho que demonstrar que eu acredito. Eu acreditar é ter confiança. Então, o que eu pedi para Deus, para Jesus, eu tenho que acreditar que vai acontecer. Mas não no meu tempo, no tempo dele. Então, a mensagem, para não ficar muito longa, é essa. Nunca pense que Jesus não quis curar as pessoas da sua família. Nunca pense que Jesus não quis cuidar da sua família. É que Jesus não foi aceito pela família, só pela sua mãe, só pelo seu pai. Seus irmãos maltratavam ele. Seus irmãos humilhavam ele. Seus irmãos chamavam de louco, de estranho, de esquisito, de maluco. Né? Como todo irmão mais velho faz, né? Agora deve ter parado, né? Judia e tal. Fazia a mesma coisa com ele. Aí como é que ele vai chegar lá sabendo que não estão preparados para receber as mãos, porque não confiam nele, não acreditam nele? É a mesma coisa com qualquer pessoa que vai para uma fé, aceita uma fé, volta para Jesus, seja católico, seja evangélico, seja espírita. A maioria da família não apoia. E é normal, não fique melindrado, não fique melindrada, não fique triste. Se Jesus passou por isso, por que você vai ficar melindrado? Triste. Você não é Jesus? Então, é normal. E quando você entende que é normal, você não fica magoado. Você não guarda rancor. Você não fica com ódio. Cada um segue a sua vida, cada um segue as suas escolhas, suas orientações. Só que lá na frente, você não pode poder fazer nada. Assim como Deus não fez nada para Jesus. Né? Deus deixou Jesus morrer. Deus deixou Jesus passar pela cruz. É a mesma coisa. Então, sigamos em frente. Se você gosta da sua fé, gosta da sua crença, não dê importância para o que os outros falem. O importante é que está no seu coração. O importante é que você confia. Essa é a mensagem de hoje. Então, por isso que Jesus não realizou muitos milagres lá. Porque nem todos estavam preparados. E assim em nossas famílias. Nem todos estão preparados para ter alguém. Não gosto de falar assim, mas não, nem todos estão preparados para ter alguém verdadeiramente de fé. E só quando se afasta, só quando vai embora que percebe. E aí é tarde. É igual os irmãos de Jesus. Quase. Depois que Jesus se apresentou ao mundo, aí vira a besteira que fizeram, né? Tiveram ali. Imagina, gente. Nós já somos irmãos, né? Espiritualmente, Jesus. Mas imagina
carregar a honra de ser irmão de sangue do Mestre. Eles não souberam. Eles não entenderam. Assim como nós temos muitos filhos, filhas aí em missão, filho pequeno, criança que estão aí entre nós, com 10, 5 anos, 7, 2, 1 ano, e não entendemos. Nós temos como doentes, nós temos como loucos, né? Como autismo exagerado, TDAH, e dele remédio, e dele remédio, e dele dopar, e dele dopar. Não é, gente. A maioria que tem autismo, TDAH, é que a evolução deles é tão grande, o espírito deles é tão evoluído, a missão deles é tão grande, a luz deles é tão grande, que esse corpo, esse carro velho, esse carro enferrujado que nós temos, não conseguiu, na primeira encarnação, não conseguiu codificar, não conseguiu assimilar toda essa energia, toda essa luz, toda essa vitalidade, essa bondade, esse amor, essa evolução. E aí, lógico, apresenta algum, né, defeito na máquina. Mas na próxima vinda desses que estão hoje, que estão com TDAH, autismo, na próxima vinda, gente, aí o corpo já segurou, já assimilou, né? A máquina, o computador deu o backup, né? E aí você não vê que nós tratamos como doentes, tratamos como pessoas bobas, pessoas idiotas, pessoas que nos vieram trazer amor para nós, vieram fazer a evolução da Terra mais rápido, porque se depender de nós, vai demorar mais 1.000, 2.000 anos. Agora com eles, ali nos ensinando não só na palavra, mas nos ensinando na prática mesmo, na palavra assim de conversar diferente de nós, na palavra de acolher as pessoas diferente de nós, porque nós ainda com algum interesse, alguma coisa, eles não, é no amor puro mesmo, na simplicidade, né? A pessoa entendeu, não entende, não entende, eles não ficam magoados, não ficam. Então, pense nisso. Trate melhor o diferente, a diferente da sua família, porque ali pode estar um filho, uma filha em missão de Deus, Jesus. Eu falo para as crianças pequenas agora mesmo, que estão aí com 7, 8, 10, 15, 20 anos. Cuide bem do jeito que você vai tratar. Dê confiança, ajude, inspire, encaminhe para o bem, caminhe para Jesus. Depois eles escolhem se vão ficar ou não, mas encaminhe. Mostre o caminho certo. Quem sabe ali está uma grande missionária, um grande missionário. Só Deus sabe. Bom, vamos encerrar, porque já temos compromissos. É só para nós não ficar sem, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, mais uma vez. Pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe esse final de domingo e a semana vindoura, para que todos possamos cumprir os nossos compromissos diários, com segurança, na ida e na volta, nos nossos lares, que possamos estar em harmonia, em paz, cada vez mais com nossa família, com os amigos, com as pessoas que nós amamos, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de coleguismo, de amizade, né? Que nós possamos cada vez mais fortalecer esse elo que nos une espiritualmente. Que Deus possa abençoar a todos nós. Como Pai Nosso, agradecemos os amigos, mentores, os anjos da guarda de todos e os nossos. E com o Pai Nosso damos por encerrado a nossa leitura, o nosso desafio desse ano de 2026. Pai Nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até amanhã.